sou professor do AGDR, sou professor do PGDR e atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia. Trabalho há algum tempo já com alimentação, sobretudo mercados para produtos da agricultura familiar, sobretudo. Então, o que eu vou conversar um pouco hoje com vocês tem a ver com algumas coisas que a gente vem fazendo em termos de pesquisa, num contexto de transição alimentar numa escala mais global. Até não vou falar tanto das características específicas da região aqui, seria bastante pretensioso da minha parte, até porque eu não sou daqui, então eu prefiro ouvir vocês depois sobre como o que eu vou falar aqui faz sentido, se é que faz sentido para as condições mais locais e regionais. Bem, começando a partir do que tem sido tratado como uma grande agenda global em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem um acordo, bom, por mais que o Brasil, ou melhor dizendo, uma parte do Estado brasileiro não esteja tão preocupado com sustentabilidade nos últimos tempos, queira ou não, esse é o grande acordo global, é o acordo encabeçado pelas organizações multilaterais internacionais, é o acordo assinado e que ainda uma boa parte dos Estados nacionais estão dispostos a cumprir, mas que, sobretudo, é um acordo da sociedade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, transcendem qualquer tipo de ação de política pública e é uma necessidade global. Desculpa, tem algumas coisas em inglês, não consegui traduzir, não consegui tempo. Que, no nosso caso, estão diretamente associados a 3 problemas que têm sido chamados de sindemia global. Que são esses 3 problemas aqui em cima? Mudança climática. Bom, acho que não preciso discorrer muito aqui. Se vocês não acreditam em mudança climática, eu vou perder meu tempo. Bom, se vocês também acreditam que a Terra não é redonda, então também não vamos adiante. Fácil. Subnutrição e o problema da fome, que voltou. A fome, inclusive no Brasil, a gente está correndo o risco de voltar ao mapa da fome. E um problema que, por incrível que pareça, é ainda mais grave que a fome, que é a obesidade. Não a obesidade em si, mas as consequências associadas à obesidade. Então se morre muito mais por doenças associadas à obesidade hoje do que qualquer outra causa de morte. Guerra, acidente de trânsito, qualquer coisa. A obesidade é o grande problema global. A questão que nos cabe enquanto quem está pensando em agricultura, alimentação, é como é que a gente trata desses 3 problemas, obesidade, subnutrição e mudança climática, num contexto ou face à agenda do desenvolvimento sustentável. Bom, existem várias iniciativas a respeito, tentando dar conta dessa agenda. E várias alianças sendo criadas. Por exemplo, essa aliança por políticas alimentares sustentáveis é uma delas. Tem um símbolo tão bonitinho que parece alimentação escolar, parece símbolo da alimentação escolar. Mas, na verdade, essa aliança é dessas empresas, que, como diz na frase que está escrita ali em cima, estão muito preocupadas com a vida das pessoas e com proteger o planeta. Recentemente, na verdade, o ano passado, retrasado, um dos principais relatórios que tratam dos impactos da agricultura e da alimentação, mas aqui sobretudo da agricultura, para mudança climática, apontou quais são os, digamos assim, os grandes causadores, os grandes problemas que a gente tem. Bom, eu vou ser muito breve aqui, só para contextualizar. Soja. Não estou falando nenhuma novidade. Essa aqui, só para, inclusive para os nossos amigos franceses, para ter uma ideia, talvez conheçam, isso aqui era a produção de soja 1980, 1990, e isso aqui é 2000, 2010, 2011, eu não tenho os dados mais recentes, mas com certeza avançou um pouco mais para cima em direção à Amazônia. E o segundo grande problema, que agora vem sendo noticiado em toda parte, é carne. E, basicamente, a associação, isso ganhou repercussão agora recentemente, todo mundo sabe, por conta da associação disso com desmatamento e o que veio acontecendo recentemente na Amazônia. Isso aqui são os dados mais recentes do rebanho bovino brasileiro.
O rebanho bovino é fundamentalmente a grande causa do desmatamento da entrada na Amazônia. Isso é uma coisa que, embora alguns contestem, é amplamente conhecida. Pois bem, soja e carne, é disso que eu vou falar, ou principalmente das contraposições a uma dieta alimentar fundamentalmente associada a soja e carne. No fundo estou falando de carne, porque boa parte da soja é utilizada para a produção de carne. Então, qual que é o ponto central? E aí, o meu amigo Galdério aí vai ficar bravo comigo, vocês vão ficar bravos comigo, porque todo mundo aqui está pensando em comer uma picanha hoje de meio-dia, hoje é domingo. Hoje é dia de comer picanha. Mas a verdade é que eu vou falar mal de carne. É isso, para isso que eu estou aqui. Por quê? Porque carne junto com açúcar, claro, tem vários outros, mas eu quero falar sobre carne, tem sido o grande dilema do ponto de vista daqueles 3 desafios que a gente tem aí. Aquecimento global, porque está diretamente associado com desmatamento, subnutrição, mas principalmente obesidade. O tema da obesidade está diretamente associado a uma dieta cada vez mais baseada em consumo de carne e carboidrato e açúcares. Bom, nesse debate sobre carne atualmente, eu sempre trabalhei com agricultura familiar e agroecologia, orgânicos, aí agora eu caí num mundo novo para mim, faz um ano mais ou menos, que é o mundo dos veganos. Ou seja, daqueles que não só não consomem carne, como são absolutamente contra o uso de animais, eu poderia falar uso mesmo, eles falam de direitos animais como qualquer direito humano. E a gente começou a fazer um trabalho com restaurantes veganos. A gente queria entender qual é que é dos veganos em relação a esse debate acerca das mudanças no setor alimentar. E encontrou, por exemplo, um dos exemplos que a gente viu mais forte de contraposição ao nosso modelo alimentar, estava nesse restaurante, que é um restaurante de Porto Alegre, que é um restaurante que envolvia veganos, mas na verdade os membros dele faziam parte de movimentos punk, ciclistas, feministas, agrários, ecologistas. Era uma confluência enorme de pessoas envolvidas em diferentes movimentos sociais. E por conta disso veio a questão, mas qual é que é a capacidade dos movimentos de contraposição à carne, não necessariamente só veganos, pode ser vegetarianos também, dialogarem com movimentos da agricultura? Essa era a nossa questão e sobre isso que eu quero conversar. Por que essa preocupação com o veganismo? Mas se quiserem pode colocar vegetarianismo e se quiserem pode ampliar ainda mais. Pessoas que estão preocupadas com a redução do consumo de carne. No Brasil, ano passado, a pesquisa do Ibope identificou que 30 milhões de pessoas não consomem carne. A gente, num universo de 200 milhões de pessoas, 30 milhões não é pouca coisa. 30 milhões é maior que a população da Austrália e é o triplo da população de Portugal, que não consome carne no Brasil. Quem são? Principalmente 16% homens, 13% mulheres, 20% das pessoas acima de 55 anos. Depois eu quero contrariar um pouco esses dados, eu acho que tem um erro no modo como foi feito o levantamento, mas isso é outra coisa. Bom, o fato é, 55% dos brasileiros afirmaram que comeriam mais produtos veganos se tivessem indicados na embalagem. Ou seja, não precisa ser vegano para comer produtos ditos veganos. Embora produtos veganos, alface é um produto vegano, né? Ou seja, aí tem uma questão de marketing e construção de um mercado dito vegano. 49% afirmaram que os produtos veganos podem ter a mesma qualidade de produtos de origem animal. Longa discussão aqui. E 60% afirmaram que comeriam mais produtos veganos se tivesse o mesmo preço, que tem uma questão associada com o custo dessa transição. Ué, o que a gente queria saber então? A gente foi para todos os restaurantes veganos de Porto Alegre, são 10. A gente excluiu hambúrgueres, snacks de maneira geral, a gente queria restaurante que serve comida, digamos assim. E a gente queria saber, ok, vocês são veganos, mas que contribuição, afinal de contas, vocês têm para a alimentação saudável, para a mudança climática, etc. O que a gente foi ver? Quais as práticas que esses restaurantes têm? O que a gente percebeu?
Bom, não são muitos ainda no Brasil que usam alimentos próprios, ou seja, produzidos pelos próprios restaurantes, embora em algumas partes do mundo isso tenha se tornado uma tendência cada vez maior. Alguns usam alimentos comprados diretamente dos agricultores em uma proporção bem significativa, sobretudo comprados em feiras livres, mas também com alguns casos que os agricultores entregam para esses restaurantes. Alguns utilizam práticas sustentáveis de redução de desperdício e, mais do que isso, algumas práticas que também têm a ver com segurança alimentar, que é a redução da porção servida. Essa é uma coisa super interessante. Você chegar num restaurante e o dono todos eles atuam com preço fixo, ou seja, geralmente em torno de R$18,90 até R$35 no mais caro. E um trabalha com preço livre. O trabalho com preço livre é mais interessante ainda. Você vai lá, come o quanto você quiser e depois paga o que você acha que tem que pagar. É uma lógica interessante. Mas o que é mais interessante é você chegar num restaurante em que o garçom pede para você pedir uma porção reduzida e te diz: bom, se você quiser comer mais depois, a gente te trata o quanto você quiser. O que tem a ver isso com... Qual a importância disso? O Brasil, os nossos amigos franceses talvez tenham sido chocados quando chegaram no Brasil. O Brasil, desde que fez a transição para um sistema de buffet por quilo e agora, mais recentemente, buffet livre, tem incentivado significativamente esse problema da obesidade. Na lógica é muito simples, vai numa churrascaria, já que eu vou pagar R$35, eu vou comer tudo que der. E o buffet livre se tornou um problema do ponto de vista da lógica de alimentação brasileira. Que tem a ver, tem a ver com desperdício e tem a ver com práticas alimentares. Tem outras coisas interessantes que esses restaurantes fazem, que é relações de sociabilidade com os agricultores. Chamar os agricultores para comer no restaurante, levar os consumidores dos restaurantes até os agricultores para conhecer como é que a comida é produzida. Depois, a incorporação de alimentos orgânicos, vários deles fazem. O acesso, que é a questão do preço, boicote a alimentos ultraprocessados e transgênicos. Esses restaurantes, nenhum deles trabalha com transgênicos e vários evitam o máximo que podem alimentos ultraprocessados. A associação do alimento com outras dimensões socioculturais, por exemplo, tem restaurante, tudo bem, para mim eu confesso que isso ainda é um pouco estranho, mas tem restaurante que faz tratamento dos alimentos com musicoterapia antes de preparar. É um pouco estranho para mim, mas enfim. E outra coisa que a gente queria ver é o engajamento político desses restaurantes em relação a outros movimentos. Aí são pouquíssimos restaurantes que ainda têm esse engajamento, mesmo em relação ao veganismo. Poucos desses restaurantes dizem para os seus consumidores, e inclusive eles fazem questão às vezes de não dizer que são veganos, porque, enfim, tem medo que isso vai assustar os consumidores. Na verdade, somente 3 de 10 restaurantes assumiam abertamente, faziam um discurso em prol do veganismo. Os outros tinham um certo receio de assustar os consumidores. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que era o nosso ponto? Bom, primeiro, se vocês não pensarem só em 10 restaurantes veganos, mas pensarem num conjunto mais amplo de restaurantes vegetarianos, que incluem opções vegetarianas, e restaurantes que têm uma abertura para a alimentação saudável, eu estou trazendo o exemplo dos veganos só porque era com que eu trabalhei, estou pensando num universo mais amplo, esses restaurantes começam a desenvolver uma série de práticas que dialogam com as pautas de outros movimentos sociais. Orgânicos, alimentação local, alimentação saudável, desperdício alimentar, segurança alimentar, etc, etc. Por que restaurante é tão importante? Porque ano passado, pela primeira vez no Brasil, o gasto das pessoas com alimentação fora de casa foi maior do que o gasto com alimentação em casa. Essa é uma coisa que na Inglaterra já existe há muito tempo, que nos Estados Unidos há muito tempo, eu não sei quais são os dados da França. Mas no Brasil, ano passado, pela primeira vez, as pessoas passaram a consumir cada vez mais comida, em termos de gasto, fora de casa. Bom, isso tem a ver com a revolução dos restaurantes, os restaurantes estão se reinventando, tem a ver com a revolução dos deliveries,
Se pegar as grandes cidades, a expansão dos sistemas de entrega de comida é uma coisa absurda. E aí, de novo, eu estou falando de um contexto que muito provavelmente não é o contexto de Santo Antônio da Patrulha. Mas aí tem um pequeno detalhe, as sociedades, eu estou falando de um contexto muito mais global. As sociedades que nós estamos discutindo hoje são sociedades essencialmente urbanizadas. A China tem mais de 10 cidades, tem 10 cidades com mais de 10 milhões de pessoas vivendo. O ritmo de urbanização segue muito acelerado. Bem, algumas coisas que nos chamaram particular atenção nesses restaurantes. Primeiro, somente 2 deles utilizam soja. E, segundo eles, porque os consumidores demandam porque eles são contra a soja. Seja porque a soja, pelo que a soja representa no Brasil, em termos do sistema agroalimentar, seja por questões de saúde. Muita gente critica o consumo exagerado de soja e os seus efeitos do ponto de vista de metabólico. Me peço para explicar que eu não sei esse tema. Tem 4 deles que usam a soja no tofu, enfim, queijo de soja, e os outros excluíram o tofu justamente por ter feito soja. Agora, a soja é só um exemplo. Vários deles têm uma preocupação, por exemplo, não utilizam milho, a não ser que seja no período específico que você tem a safra do milho verde, porque se negam a pegar milho enlatado ou milho congelado, muito menos milho transgênico. Mesma coisa com ervilha, só se tem capacidade de comprar ervilha que não seja enlatada. Qual é o meu ponto aqui? A maior parte desses restaurantes não utilizam produtos que eles não têm acesso por conta do sistema de distribuição ao qual eles estão associados. O que coloca alguns dilemas para os agricultores e, sobretudo, algumas oportunidades para os agricultores que a gente tem que saber aproveitar. Bueno. Agora, o problema é que a pauta dos veganos é uma pauta muito difícil. Para mim, parar de comer picanha não vai ser fácil. Eu confesso que eu estou reduzindo o consumo de carne, mas aqui no Rio Grande do Sul, chegar no Alegrete, dizer para o cara parar de comer carne não vai ser fácil. E não é só por uma questão cultural, tem vários problemas associados. Aliás, um exemplo de uma questão cultural super delicada. Um mês atrás eu estava na palestra de abertura da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e dividi a mesa com a Mãe Vera, que é uma representante de religiões afrodescendentes. Um debate super interessante, porque o que ela disse? Olha, para comunidades afrodescendentes, consumo de carne, inclusive os rituais sagrados usando animais, faz parte da nossa cultura. Então a gente não... Parar de fazer isso é um choque cultural muito grande. Que muitas vezes os movimentos veganos não entendem como isso se processa. Ao mesmo tempo, por outro lado, a redução do consumo de carne, não necessariamente se tornar vegano, a redução de consumo de carne pode ser uma das medidas mais importantes para a manutenção das culturas das comunidades afrodescendentes, sobretudo no meio rural. Por quê? Porque aonde a carne, ou melhor, o gado está entrando, a Amazônia, várias regiões do Brasil, é onde estão muitas comunidades quilombolas, por exemplo, que estão sendo expulsas pelo gado e pela soja. E estão sendo expulsas para aumentar o consumo de carne mundial. Então, a minha questão, e esse era o grande debate, é um debate difícil de fazer, como é que você coloca numa mesma mesa um vegano que não quer saber de usar um animal para nada e representantes de comunidades afrodescendentes e, obviamente, de outros grupos sociais também. Para tentar solucionar o problema, tem aparecido esse tipo de coisa. Assim, a FAO, inclusive, tem dito, o importante não é ser vegano, nem onívoro, que come de tudo, o importante agora é ser climatariano. Ou seja, comer preocupado com os efeitos que a tua alimentação, que o teu consumo tem sobre o ambiente. Mas esse negócio de climatariano não vai pegar, assim. Não... Bom, deixa eu tomar. O mais fácil, para mim, sobretudo, que trabalho com agroecologia, seria dizer a agroecologia resolve tudo isso. Na agroecologia você tem o respeito às tradições, às culturas locais, você tem uma agricultura respeitosa do ambiente e da alimentação saudável,
Inclusive, você tem sistemas de pecuária agroecológicos que, do ponto de vista ambiental, eles têm um impacto menor do que o consumo de alguns grupos veganos, inclusive, que é um pouco aquela discussão, bom, não adianta ser vegano se o... Quer dizer, se você é vegano, consumidor de barrinha de cereal e soja, o efeito sobre o ambiente, sobretudo, e mesmo sobre a saúde humana, pode ser maior do que se você é consumidor de carne. Bom, mas depende de que tipo de carne, qual o sistema de produção, como que essa pecuária é feita. O problema é que eu acho que a agroecologia está perdendo esse debate. Eu vou explicar por quê. Eu acho que a agroecologia está... Não é que ela não possa contribuir, muito pelo contrário. Minha discussão aqui é como que ela poderia contribuir mais ainda. Por quê? Porque tem outras alianças, tem outras perspectivas tentando responder a esses dilemas. Uma outra aliança é essa aqui, que reúne aquelas empresas ali embaixo. Vocês já ouviram falar dessas empresas? Não sei se sim, se não, mas o fato é que essas empresas produzem isso aqui. Isso aqui é carne de laboratório. É carne feita... Você tira um pedacinho de um animal qualquer, um pequeníssimo pedacinho e reproduz por método enzimático num laboratório. Simplesmente é carne. Pense numa piscina de carne. Você bota um pedacinho lá e ela fica crescendo. Bom, a gente resolveu chamar os movimentos veganos para uma conversa com eles e, num determinado momento, perguntando: escuta, o que vocês acham de carne de laboratório? Eu juro, a gente não queria criar confusão entre eles, mas metade disse: olha, considerando que nenhum animal vai ser morto, tá ótimo, beleza. A outra metade: não, peraí, mas ainda é carne, não pode. Resultado, a questão é o quê? É bem-estar animal, é consumo de carne, etc. É um dilema dentro do movimento vegano. O fato é que essa carne tem se apresentado... aliás, essas são as empresas. Isso aqui, há 5 anos atrás, era meia dúzia de startups localizadas ou perto de Nova York ou na Califórnia. Hoje em dia são empresas com capacidade de investimento inacreditável e com expansão, ritmo de expansão muito grande, que está nos Estados Unidos, está no Japão, Alemanha, Canadá, China, Israel. Israel tem um acordo de venda de carne de laboratório para a China preocupante, que se apresenta como uma carne limpa, capaz de reduzir a degradação ambiental, combater a pobreza global, melhorar o bem-estar animal, até porque não vai ter nenhum animal morto, e melhorar a saúde humana. No Brasil, na verdade no mundo, mas no Brasil o grande promotor disso tem sido aquele instituto ali embaixo, de Good Food Institute, que é um instituto de São Paulo. Quais são as grandes justificativas que eles apresentam a respeito desse tipo de carne? Isso que eu acabei de falar. Bom, questão ambiental. Não vai precisar acabar com o pampa gaúcho lá para plantar soja para produzir carne. Afinal de contas, essa carne vai ser produzida no laboratório. Pobreza. Bom, aqui o grande dilema deles ainda, mas eles dizem que vão resolver, é o custo dessa carne. Ela ainda é muito cara. Mas é muito provável que ela se torne, sim, uma das proteínas mais baratas que existem. Por que coloca um dilema? Que é mais ou menos o seguinte. Que é uma oportunidade, inclusive, para o pessoal do Pampa, desde que eles parem de fazer a bobagem que estão fazendo com a soja. Se esse tipo de proteína gingar e for barato, a nossa carne ruim de zebu produzido na Amazônia vai ser vai ser parcialmente ou significativamente substituída por esse tipo de proteína. Produzir carne de baixa qualidade vai ser um tiro no pé, porque nós não vamos ter capacidade de concorrer com esse tipo de carne. Agora, vai obviamente permanecer um mercado substancial para carne produzida com carne de qualidade, produzida em campo nativo, produzida com sistemas de pecuária mais ecológicos. Eu acho, uma boa conversa, que a entrada da soja no Pampa talvez seja uma das coisas
uma das piores tragédias que nós estamos fazendo, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico também. Então, a gente vai perder a possibilidade de ter uma das coisas que poucos países do mundo vão ter: carne de qualidade em campo nativo. Enfim, por que saúde humana? É super interessante, além de apresentar as vaquinhas felizes com um hambúrguer feito de carne, eles propõem que, bom, eles podem selecionar que tipo de carne você quer, sem gordura, com alto teor disso, alto teor daquilo. Na verdade, eles vão imprimir carne. Você pode pedir, é impressão de carne mesmo. Você pode pedir o sabor, você pode pedir a textura, você pode escolher exatamente o que você quer comer. Você quer comer carne com cara de chuleta com gosto de frango? Pode fazer, sem problemas. Essa é uma das principais empresas. Por que elas se tornaram preocupantes? Basicamente porque a partir de determinado momento começaram a investir nessas empresas pessoas como Bill Gates, Tyson Foods e Cargill. Cargill é produtor de soja. O problema O problema é que aquilo ali ainda está um pouco distante da nossa realidade, mas se preparem, vai chegar. Agora, isso aqui não. Isso aqui é outra coisa que está muito próximo da nossa realidade já. Vocês já podem comprar no Zafra, em Porto Alegre, por exemplo, embora seja caro. Isso aqui, no fundo, não é carne, isso aqui é vegetal. Isso aqui é a chamada carne feita de vegetais, plant-based. Com várias empresas e o que é mais interessante, utilizando as mesmas justificativas. Bem-estar animal, redução de uso de recursos globais, redução de mudança climática e melhoria da saúde humana. O que é interessante nesse caso aqui? Por exemplo, em 2 anos atrás, a Cargill investiu 100 milhões de reais na Puris, que é a empresa que fornece essa pasta aqui, feita de soja, para Beyond Meat fazer aquele tipo de carne. Qual é que é a grande mudança que está em curso? As empresas do setor de soja já começaram um movimento rápido de investimento em carne feita de soja. Mas não é exatamente essa mesma carne de soja que a gente come hoje em dia em restaurante, que tem gosto ruim, tem gosto de nada, que a gente não gosta. Se preparem para uma revolução significativa do que vem pela frente em termos de carne de soja. Por exemplo, a Marfrig, todo mundo conhece aqui a Marfrig, é a maior produtora de hambúrgueres do mundo. A Marfrig também já começou a investir no seu hambúrguer vegano. A Burger King, que também é um restaurante super conhecido, também já tem o seu hambúrguer vegano. Nesse caso, uma parceria com a Marfrig. E detalhe, a Marfrig tem uma parceria com a ADM. Então aqui tem 2 grupos já concorrendo. Cargill com Beyond Meat, ADM com Marfrig com Burger King. E tem um terceiro grupo nessa história. JBS com Seara. Esses são os 3 grandes competidores nesse novo mercado que está aparecendo e que vem, inclusive, como uma alternativa para a concorrência desses grupos, desses traders de soja. Bom, algumas novidades: você pode ter agora camarão feito de vegetal, você pode ter frango feito de vegetal, você pode ter qualquer coisa que pareça carne feita com vegetal. Agora, qual que é o ponto? Essas empresas não estão fazendo carne para veganos, nem para vegetarianos, obviamente. Não é carne vegetal para um vegano. A gente descobriu, inclusive, que os veganos não querem saber desse negócio. Primeiro, não querem que chamem de carne. Segundo, para que eu vou... Se eu sou vegano e a minha crítica é ao consumo de carne e o que ela representa, eu não preciso substituir carne por uma coisa que quer parecer ser carne. Eu vou comer outra coisa. Essa carne aqui, esse tipo de investimento, ela visa basicamente 2 setores, 2 grupos. Um grupo que é o tal do climatariano, ou seja, aquele que depois de comer uma picanha no domingo, ele para pensar na segunda sem carne, na terça sem carne, reduzir minha carne.
é aquele tipo eu que, depois de comer carne no domingo, passa 3 dias indo em restaurante vegano durante a semana, ou vegetariano. E o segundo grupo, ou seja, seriam os primatarianos, que estão preocupados um pouco com a questão humana. Agora, o segundo grupo, que também é meu caso, são os nutricondríacos, que é a nova loucura societal. O maior medo que as pessoas têm hoje está associado com o modo como elas comem. Ou seja, tudo bem, eu tenho medo de ter uma AVC, eu tenho medo de ter ataque cardíaco, ok, mas tudo isso em grande medida está associado com o medo que você tem a respeito do que você come. Esses são os nutricondríacos. E as empresas estão reagindo rapidamente a esse mercado. Então, qualquer posto de gasolina de beira de estrada que você vai hoje, você tem lá barrinha de cereal feita de tapioca, ou seja, não é barrinha de cereal, é de tapioca, que é tapioca. Qualquer outro tipo de coisa que faça você se sentir menos culpado com a tua alimentação. E menos culpado em relação a isso também, ou seja, isso aqui é um post da Bela Gil, nossa super chefe, falando, bom, temos que parar de comer carne porque isso está destruindo a Amazônia. Enfim. E esse é um post de uma foto, ou melhor, uma foto que eu tirei 2 anos atrás. Tem alguém da Rede Ecovida aqui? Essa é uma foto do encontro ampliado da Rede Ecovida. Vocês estavam lá? Tava boa aquela carne. No encontro da Rede Ecovida teve uma parceria muito interessante entre a Ecovida e o Slow Food para preparar a alimentação. O Slow Food, movimento pela alimentação saudável, local, lá. No momento do preparo dessa costelada que o pessoal do Slow Food teve que sair fora e deixar o povo da Rede Ecovida preparar, porque a agricultura que sabe preparar esse negócio. Nem com o chefe de cozinha para fazer isso que não dá certo. Mas, enfim, a minha questão é, e agora? Os nossos restaurantes veganos, vegetarianos, saudáveis, etc., estão cada vez mais abertos a incorporar alimento orgânico, por exemplo. Mas como é que eu levo um vegano para o encontro da Rede Ecovida e apresento ele para isso aqui? Como é que eu faço que... Eu estou pegando o veganismo, mas como é que eu faço para que esses restaurantes e consumidores, de modo geral, que estão preocupados com a redução do consumo de carne, dialoguem com outros movimentos sociais? Com a agricultura familiar, por exemplo. Se eu pegar vários consumidores, movimentos veganos, eu escuto recorrentemente, olha, para quem tanto faz, se vem de um pequeno agricultor, se vem de uma grande empresa, a questão é que não maltrata os animais. Ou o cara me diz, mas agricultor familiar também maltrata os animais. É difícil esse diálogo, não vai ser nem um pouquinho fácil. Aí a gente foi para os consumidores dos restaurantes. Então além das práticas dos restaurantes, o que os consumidores fazem? Aí começaram a aparecer outras coisas interessantes. Bom, produz a própria comida, são poucos na verdade. Eu estou falando de restaurantes em Porto Alegre, então consumidores de Porto Alegre. Agora, cozinham em casa, é super interessante, porque esses consumidores mais alternativos, vamos colocar assim, têm feito um ato de resistência, uma revolução incrível: cozinhar em casa. Que num contexto de aumento da alimentação fora de casa, tem um impacto fundamental. E aqui tem um dilema. Não tem como a gente fazer essa revolução sem mudar coisas muito mais complicadas que têm a ver com, por exemplo, o mercado de trabalho. O grande dilema para você comer em casa tem a ver com o mercado de trabalho. Segundo, compra em feiras livres. Depois eu tenho dado. Compram diretamente de agricultores, além de feiras livres. Comem alimentos orgânicos, praticam exercícios físicos. Não comem em restaurantes fast food, tem vários desses consumidores. E fazem outras práticas, como, por exemplo, boicotar empresas que usam produtos de origem animal. Estou falando de restaurantes veganos, então é fácil. De uma maneira mais sintética e mais rápida. Quem são esses consumidores dos restaurantes veganos de Porto Alegre? 52% são de 25 a 40 anos e 27% de 15 a 24 anos. São relativamente jovens. Não é exatamente o perfil que o Ibope tinha identificado antes. Segundo, 69,9%, 70% são mulheres. E
19% de todos os consumidores desses restaurantes se identificam como veganos, ou seja, 80% não. Mas dentre os que se identificam como veganos, 75% são mulheres. Ou seja, é um fenômeno eminentemente feminino. A preocupação com a alimentação sempre foi uma característica muito mais forte das mulheres, continua sendo. E esse fenômeno dialoga muito fortemente com movimentos feministas, por exemplo. 80% desses consumidores compram em feiras livres. 80, não tem uma diferença substantiva entre ser vegano e não ser vegano para esses consumidores do ponto de vista de comer alimentos orgânicos. Agora, quando a gente pergunta para aqueles que são veganos, é interessante porque 58%, 60% comem alimentos orgânicos diariamente, todos os dias. E aqui no outro caso, esse valor cai para 32%. Ou seja, tem uma interface muito forte com a agroecologia. A outra coisa, sim, uma parte deles é de renda relativamente alta, acima de 12 salários mínimos, 27%, mas na verdade a gente encontrou uma distribuição muito grande entre faixas de renda. Ou seja, porque tem uma ideia que esse negócio de movimento veganista, vegano, isso é coisa de gente rica. Não necessariamente. Embora, tem um dilema, que a gente só encontra esses restaurantes em Porto Alegre, basicamente no centro, Bonfim e tal. A gente não encontra isso na periferia, que é um dilema. Na verdade, o dilema é o seguinte: se a gente pensar em problemas de nutrição, subnutrição, obesidade, aonde que está o grande foco? Nas periferias. Aonde que falta a gente colocar, por exemplo, feira agroecológica? Nas periferias. Disso, o nosso grande dilema, que é um dilema ao mesmo tempo acadêmico, mas é um dilema político, é como é que a gente faz esses veganos, mulheres, jovens, preocupados com os animais, estou caricaturando, dialogar com uma rede, um novo tipo de aliança pela alimentação saudável, que não é a aliança daquelas empresas produzindo carne de laboratório, fazendo com que essa aliança efetivamente possa construir uma alternativa mais saudável, mais adequada do que a aliança daquelas empresas. Isso aqui foi uma discussão que a gente fez essa semana com um grupo vegano, uma roda de conversa conjunta sobre movimento vegano, agricultura familiar e agroecologia, tentando ver se consegue construir esse tipo de aproximação. Isso aqui é o que está escrito em um dos restaurantes veganos. Você sabe de onde vêm nossos alimentos? Nosso buffet é orgânico e conhecemos a origem. Pois nossos fornecedores são produtores locais. E aí cita da onde que vêm os alimentos. Isso aqui é um panfleto de uma feira orgânica, vegana e colonial, que acontece em Porto Alegre. Feira orgânica, colonial, opções veganas e caseiras. Claro, tem algumas coisas interessantes nesse debate. Por exemplo, você vai nessa feira e você encontra ovos. Para vegano, é um dilema. Interessante que, inclusive, os objetivos do desenvolvimento sustentável aparecem lá como uma questão relevante para eles. Então, assim, para fechar e já falei demais, para iniciar a nossa conversa, qual que era o ponto que eu queria discutir, que isso me preocupa tanto do ponto de vista acadêmico como político? Criar alternativas viáveis, sustentáveis, saudáveis do ponto de vista da alimentação envolve a gente construir esses espaços de diálogo entre movimentos que hoje ainda têm pautas e desentendimentos, pautas muito diferentes e desentendimentos muito fortes. Como que a gente caminha no processo de entendimento a respeito disso? Para que a gente possa, inclusive, viabilizar pequenos agricultores, desenvolvimento rural, por meio da ação dos consumidores, por meio da ação das cidades. Desenvolvimento rural não pode ser visto só como uma coisa que é feita pelos agricultores. Ou os consumidores das cidades assumem que tem que fazer desenvolvimento rural, assumem que eles têm uma contribuição relevante, ou é muito difícil para os agricultores entrar nessa luta sozinhos. O problema é como dialogar com os consumidores nessa perspectiva. E aí um dilema muito forte, que é, bom,
Alguém deveria me perguntar isso. Claro, você vem aqui me falar que a gente tem que estabelecer esse diálogo justamente no momento em que todas as instâncias de diálogo participativo estão sendo varridas do mapa. Quando CONSEA é extinto, políticas de desenvolvimento territorial são extintas, e é isso mesmo. Não tem outra alternativa, a não ser reconstruir os espaços de diálogo. Talvez com outros públicos, com outros grupos, numa outra perspectiva, mas reconstruir esses espaços. E junto com isso, aí para dialogar com os nossos companheiros da Rede Ecovida, não só reconstruir os espaços de diálogo, mas reconstruir, como a Rede Ecovida faz, todos os sistemas de distribuição de alimentos, para que a gente possa efetivamente dialogar com os consumidores. As feiras, todo mundo sabe, é um fenômeno, parece óbvio, mas 20 anos atrás, a avaliação que se tinha é que as feiras desapareceriam das cidades. Não existiria capacidade delas comporem. Hoje todo mundo vê que as feiras só aumentam. A cada semana você vê uma feira nova sendo criada. É um fenômeno interessante e importante. Mas a gente tem que ir além disso, porque as feiras, por exemplo, não dão conta de atender, e para mim esse é um dos temas centrais de pesquisa, atender os restaurantes. E a gente não tem sistemas de distribuição de alimentos adequados, não é culpa só dos agricultores, muito pelo contrário, é culpa dos restaurantes também, sistemas de distribuição de alimentos adequados a esse novo fenômeno de processamento, de restauração, de venda de comida em restaurante. Ou seja, eu acho que a gente tem que quebrar com o sistema SEASA, mas não é quebrar a SEASA, porque hoje em dia falar em quebrar com alguma coisa pública é alterar o modo como o sistema SEASA opera. A gente tem que reconstruir sistemas descentralizados de abastecimento. Com a SEASA, mas um outro tipo de SEASA. Porque daqui a pouquinho, como estão fechando tudo, vocês vão fechar a SEASA também. Há exemplo do que a Rede Ecovida faz, com o seu circuito, com as integrações de vários mercados. Há exemplo do que a Comafit faz aqui, integrando vários tipos de mercados, nesse caso, com uma escala estadual. Inclusive, pego a experiência da Comafit para mostrar, não sei se foi essa a intenção, mas para mostrar como que a própria marca da Comafit tenta dialogar com esse consumidor urbano no tricondríaco. Ou seja, Comafit. E articulando mais amplamente com redes de cooperativas, como a experiência da Rede Coop. Ou seja, e aqui é minha, posso estar enganado, mas na verdade o que vocês têm aqui na região, eu citei só essa experiência, poderia citar outras, mas também não conheço tantas, pode ser o germe de algumas das coisas mais inovativas que a gente tem do ponto de vista de reestruturação do sistema agroalimentar. Não, por mais que eu esteja falando às vezes de coisas que estão se processando numa escala global e muito longe daqui, as inovações que a gente precisa para alterar o sistema agroalimentar estão se passando aqui. E a nossa questão é como é que a gente potencializa isso para levar adiante. Obrigado, gente.